a todos para fecharem seus olhos nesse momento. E como semana passada, né, a gente começou um curso de adoração aqui na nossa igreja, e uma das lições de casa, um dos desafios foi para que a gente pudesse passar 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, conforme você se propôs esse compromisso para estar na presença de Deus, do nosso Pai, para passar tempo com Ele, adorar a Ele. Eu não sei como você se colocou na presença dEle durante essa semana, se você conseguiu ou não conseguiu, mas a gente não está aqui nesse momento para cobrar você, mas apenas para a gente preparar o nosso coração essa manhã para continuar em adoração a esse Deus vivo, a esse Deus que é o nosso Pai, que é o nosso Senhor. Então, nesse momento, convido você a trazer palavras de agradecimento, agradecendo pela sua família, agradecendo pela semana que passou, agradecendo por cada cuidado que o nosso Deus colocou em cada momento dessa semana para você, para sua família. Agradeça também pelos momentos de dificuldade e desafios que Ele colocou, porque pode ser que Ele esteja trazendo maturidade para nossas vidas, desafios para que a gente possa ser edificado em fé. Agradeça também pelo perdão que Ele nos traz, que Ele nos renova a cada manhã. Peça perdão também pelos seus pecados, para que nessa manhã o Espírito Santo venha transbordar de graça, nos purificando, nos santificando, santificando o nosso ser, a nossa boca, a nossa mente, as nossas mãos. Maravilhoso Ele é, quão grandioso Ele é, quão amoroso Ele é, quão santo Ele é. Que nessa manhã nós possamos declarar como o salmista declara em Salmo 66: aclamem a Deus todos os povos da terra, cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos. Tão grande é o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Vamos orar? Queria convidar a equipe de louvor para já se preparar. Pai Santo, Pai querido, nós nessa manhã estamos na Tua presença para Te louvar, para Te adorar com todo o nosso ser, com tudo o que somos. Nós queremos Te agradecer pelos Seus maravilhosos feitos nas nossas vidas. Nós agradecemos por cada detalhe que o Senhor cuidou de nós nessa semana. Te agradecemos pela saúde que temos, pelo trabalho que temos, pela família que temos, que o Senhor continue trazendo mais graça sobre cada um de nós. Te agradecemos, Pai, pela Tua misericórdia que se renova a cada dia. Obrigado porque através de Jesus o Senhor nos purificou de toda a injustiça, o Senhor nos purificou dos nossos pecados, e nessa manhã pedimos para que o Espírito Santo venha nos santificar. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mão, limpa a nossa mente, limpa-nos, Pai. Santifica-nos mais uma vez nessa manhã, e queremos declarar
quão grandes são as tuas obras, quão maravilhoso é o teu amor por nós. Nós queremos com a nossa boca declarar louvores ao Senhor. Ouve a nossa oração, Senhor. Nós entregamos os nossos louvores diante de Ti. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia. Vou começar o louvor com a música És Minha Visão. Essa música é um hinário tradicional irlandês e acredito que o que quer dizer essa minha visão, né? Tem a ver com que eu passei por essa semana, que eu falei com a tia Ena, né? Sobre que muitas vezes parece que a nossa visão fica distorcida. Minha visão, pelo menos, eu sinto que parece que está distorcida. E que a gente muitas vezes precisa dessa lente de Cristo. E ela falou que essa se chama cosmovisão, né? E que a gente possa estar cada dia mais enxergando com a lente de Cristo. Vamos cantar a próxima música e vamos nos levantar. Deus da minha vida, és minha visão, nada me afaste do teu coração. De dia e de noite eu penso em ti, a tua presença é luz para mim. Só tu és a fonte
que o Espírito Santo me inspirou a escrever em abril desse ano, meados de abril desse ano. E... desculpa, estou muito nervosa. E... eu acredito assim que é uma música que Deus quer dar para essa igreja. E eu refleti muito sobre como Deus tem usado pessoas para chegar até mim e outras pessoas também, por meio dessa igreja. E eu acredito que Deus é um Deus muito criativo, que Ele vai usar de diversas formas cada um de nós aqui. Vamos cantar a próxima música?
nossa fonte é da água viva, a fonte que a gente pode beber em Jesus. E é uma fonte que nunca se esgota, nunca seca, que todos aqueles que forem até Ele, que a gente possa estar indo na Tua presença agora. E com sinceridade, com gratidão, com humildade, buscar Ele verdadeiramente. Cada estrada que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou em guerra, disse: haja paz. Quando Deus achou em negras nuvens de tribulações, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber água viva, deu-me de beber água viva, deu-me de beber. Em cada estrada que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou em negras nuvens de tribulações, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber água viva, deu-me de beber água viva, deu-me de beber água viva, deu-me de beber. A próxima música é Isaías 53. E vou falar rapidinho. Isso tudo só é possível porque o nosso o primogênito de Deus, Jesus, nosso irmão mais velho, ele sacrificou na cruz por todos nós. Da mesma forma que Deus falou para Abraão sacrificar Isaac, ele estava mostrando essa trajetória de tudo o que ia acontecer quando ele entregou Jesus na cruz. Que a gente possa cantar e meditar nessa palavra. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar.
pode se sentar nesse momento. Nós vamos para o momento da música para nossas ofertas. Não se sinta constrangido nesse momento, você pode trazer as suas ofertas aqui à frente, aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Eu também gostaria de ressaltar, como mais um mês começa, você também pode trazer os seus dízimos, tanto no envelope que nós temos ali atrás, para depositar aqui, ou lá no balcão da tesouraria, né? E lembrando também que nós também estamos levantando ofertas para a celebração dos 60 anos da nossa igreja, seja para a reforma, seja para a manutenção, né? Ou para o dia da celebração mesmo. Você também pode levar suas ofertas lá no balcão da tesouraria. Então, nesse momento, enquanto nós cantamos esse cântico, você pode trazer suas ofertas aqui, ou você pode fazer também um Pix, né, no CNPJ da igreja. Mas fique à vontade nesse momento. E após a canção, convidamos o diácono Wilson para dedicar essas ofertas. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Estar ao Teu lado, Senhor. Senhor nosso Deus, primeiramente é com grande alegria que a gente vem à Sua casa para louvarmos a Ti, para adorar o Seu nome. Agradecemos também e queremos sempre nos lembrar do Seu sacrifício por nós, por meio do Seu Filho Jesus. Lavou e levou todos os nossos pecados. E nossa oferta que nós trazemos aqui hoje, Pai, nós oferecemos e ofertamos a Ti. Intercedemos também pelo pastorito, que ele traga a Sua palavra, que venha nos alimentar, que venha nos encher, para que a gente possa estar sempre cheio do Seu Santo Espírito. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Bom dia novamente a todos, sejam bem-vindos aí os visitantes que faz tempo que não vêm também, sejam bem-vindos. E eu queria passar rapidamente alguns avisos antes da gente ir para a mensagem. Hoje então às 13 horas, após o almoço, vai ter o ensaio do coral feminino com vozes masculinas lá no templo. E aqui no Salão Light vai ter também o ensaio do coral dos jovens, tá? Então, à 13h, os jovens eles vão ensaiar aqui o coral que é para a celebração dos 60 anos. E hoje, né, como a gente avisou semana passada, a partir da 1h30, então a gente vai fazer um mutirão de limpeza, tá? Então ficou subdividido as áreas, né, da nossa igreja com os conformes responsáveis. Então a cozinha, a Camila e a Suzana Wampei, o edifício da educação, o Isaac. Já coloco um parênteses aqui, né? Então hoje, após a aula dominical, aí já dá uma geralzinha já, né, na sua sala. Cada aluno com seus respectivos professores já dá uma geral na sala. Se tiver alguma coisa para consertar, alguma coisa, uma lâmpada queimada, o ventilador que não está funcionando, já avisa o nosso diretor da educação, que é o Isaac. Aqui na quadra ficou então o Jefferson, que é com os jovens, e também tem uma subdivisão entre os jovens que já foi avisado também no grupo. Aqui no salão, né, ficou o presbítero Henry, no salão social o diácono Wilson, tá? Então, eu creio que vai ser algo rápido, simples, para a gente dar uma geral mesmo. Não é para lavar o chão, tá? Não é para lavar a parede, as janelas, é só uma limpeza geral para a gente deixar organizado para a celebração no dia 15 do aniversário da igreja. Então a celebração, né, do aniversário da igreja vai ser no dia 15, daqui a 2 semanas, às 15 horas. Então, se você vier de manhã nesse dia, não vai ter culto, tá? A igreja vai estar, o pessoal, todo mundo arrumando as coisas, não vai ter culto. O culto vai ser às 15 horas, porque a gente tem convidados, né, de outras igrejas que o culto deles é de manhã e para eles poderem participar com a gente está fazendo à tarde. Então, tem esse link, tá, no Forms, também já foi transmitido no grupo, para você inscrever a sua família, confirmar a presença da sua família e também dos ex-membros, né, que vão vir visitar e celebrar com a gente, para a gente ter uma ideia, né, mais ou menos de quanto de comida a gente vai preparar para o jantar desse dia. E, né, o quarto item, né, a nossa igreja, o Departamento do Cuidar e Ação Social, a gente está promovendo uma campanha de socorro aí às enchentes que estão tendo, né, no sul do nosso país, principalmente nas cidades de Roca Salles e Mussum, que teve muitas chuvas por conta do ciclone, transbordou o rio, né? Eu vi imagens assim, nossa, sabe, tipo, casas assim, só o telhado mesmo. Nós temos um casal de amigos que tem uma fábrica lá, a fábrica foi destruída e a gente está levantando aí ofertas para esse local. E o último aviso, né, eu queria convidar então o presbítero Ming para fazer um convite aí sobre o casamento do seu segundo filho, né? Bom dia a todos. Então, como o Hélio falou, eu estou casando meu segundo filho em novembro. Eu estou convidando a igreja inteira para participar dessa celebração no dia 11 de 11. É um sábado, almoço, meio-dia, lá no sítio Formosa. Então, fácil de lembrar, 11 de 11, todos estão convidados sem exceção. Talvez alguns de vocês, por eu não estar cultuando aqui, não me conheçam também. Uma boa oportunidade de vocês irem para nós conhecermos melhor, não é mesmo? Os noivos não receberão presentes, mas se vocês participarem, estiverem dispostos a colaborar, então deixarei lá a caixa de oferta para apoiar o Ministério Blessing, tá? Vai estar lá. Se
segundo o coração de vocês, tá bom? Estão todos convidados e quem comparecer, desejar muito obrigado. Obrigado. Hoje, com muita alegria, né, nós estamos com a presença do pastor Fábio Ito e sua esposa Viviane, e ele vai trazer a mensagem dessa manhã. E eu queria abrir com todos nós, né, Deuteronômio capítulo 4, para acompanhar a leitura bíblica dessa manhã. Sim, escapou. Não tem problema. Minha esposa me alertou, precisa fazer inscrição para que eu possa preparar o melhor possível para esse almoço. Então a inscrição é feita com a Ana, secretária, até dia 22 de outubro, tá bom? Tá, obrigado. Muito bom. Então, se você for participar desse casamento, dessa celebração, lembre de ir lá passar na secretaria e dar o seu nome e a quantidade de pessoas da sua família lá para a secretária Ana, ok? Então vamos lá, Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4, versos 5 até o 9. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber os teus filhos e os filhos de teus filhos. Amém? Nesse momento convidamos o pastor Fábio Ito, entregamos o tempo para ele. Bom dia, irmãos. Pode ser. Bom dia, privilégio, bênção demais estar aqui com os irmãos. Bênção demais. Tanto faz, né? Bênção demais estar aqui com os irmãos, compartilhando da palavra de Deus, daquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Segunda vez que eu estou aqui e a segunda vez com chuva. Se precisar, tiver uma seca aí, pode me convidar que eu levo chuva. Mas hoje vai ser uma ministração. Agradeço o ministro Hélio pelo convite à igreja. Mas hoje eu quero ministrar algo que Deus tem falado bastante ao meu coração nos últimos anos e que tem sido um dos focos do meu ministério, que é trabalhar com igreja, com lideranças, para que a gente compreenda como é que a gente traduz o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, todos os conceitos, como disse como é seu nome mesmo? Julie. A Julie começou falando sobre cosmovisão, né? Como é que a gente traduz os conceitos bíblicos com uma nova lente, uma nova visão de mundo, para que a gente saiba o porquê nós cremos, em quem nós cremos e como vivemos essa fé que nós temos. E como nós traduzimos isso de segunda a sábado, de segunda a sexta, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, como é que nós materializamos as virtudes de Deus naquilo que nós empreendemos. Então, a mensagem de hoje vai ter duas partes. A primeira, eu vou falar um pouco mais biblicamente a respeito de sermos sábios e inteligentes, chamado de Deus para que a gente dê solução ao mundo, a gente possa ser luz nesse mundo, sal nessa terra. E a segunda parte, eu vou mostrar algumas coisas, como que alguns irmãos no Brasil têm materializado isso hoje em dia, né? E como que a graça de Deus tem se manifestado em vários lugares.
Esse texto que nós lemos, Deuteronômio capítulo 4, dos versos 5 a 9, é um texto extremamente importante para que a gente compreenda a nossa missão. Porque esse texto ele foi dado a Deus por meio de Moisés, numa época em que o povo estava voltando para a terra de Canaã. O povo foi chamado por Deus, obrigado Hélio, foi chamado por Deus lá em Gênesis 12, para que eles pudessem habitar uma terra. E uma terra que tinha uma localização estratégica, que eu vou mostrar daqui a pouco. Só que, passados os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, quando chega em José, eles vão para o Egito. Eles deixam a terra que Deus havia prometido. E passado 400 anos, 430 anos mais especificamente, Deus levanta Moisés para que eles voltassem à terra que Deus havia dado. E quando Deus traz o povo de volta, ele traz com um propósito. Qual o propósito? Vamos ler juntos o verso de número 6. Vamos lá? 4:6. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês, aos olhos dos povos, que ouvindo todos os estatutos dirão: de fato, este grande povo é gente sábio e inteligente. Então, quem vai dizer isso não são as pessoas da nação de Israel. Quem vai dizer isso são os outros povos. Os outros povos que passariam por Jerusalém, passariam pela terra de Canaã, de um povo que tem leis sábias, leis dadas por Deus, e eles testemunharão a respeito da nação de Israel que este povo é gente sábio e inteligente. Por isso é importante a gente compreender como é que eu passo o controle. Assim, pode, aí, beleza. Assim, é só apontar para lá que ele passa. Obrigado. Então, o que acontece? Quando a gente olha para toda a Escritura Sagrada, para toda a Bíblia, a gente tem um desenho, a gente tem uma dinâmica, toda uma história da revelação, o que a gente chama de macro-história. O que acontece? Nós temos 2 capítulos perfeitos. Voltou. Opa, beleza? Nós temos 2 capítulos perfeitos no começo e 2 capítulos. Som, 2, alô, aí, beleza. Nós temos 2 capítulos perfeitos no começo e 2 capítulos perfeitos no final da Bíblia. Gênesis 1 e 2 é o projeto de Deus para que a gente vivesse feliz. Em Gênesis 1 e 2 é o projeto de Deus. Se você quiser os pontos iniciais mais importantes, Gênesis 1 e 2 tem ali. E se você quiser saber como é que as coisas vão acabar, é Apocalipse 21 e 22. De Gênesis 3 a Apocalipse 20 é o processo de redenção. Redenção do quê? Redenção de nós, indivíduos, mas redenção também de toda a sociedade. Deus vai chamar um povo para que eles fossem redimidos e ao mesmo tempo eles fossem agentes de redenção. Redenção no trabalho, redenção na sociedade, redenção em todos os lugares. Então, quando Deus nos chama, Deus nos redime em Cristo Jesus, não é para que a gente simplesmente tenha uma salvação pessoal. Porque se o objetivo de Deus fosse apenas a salvação pessoal, quando você cresce em Cristo Jesus, você viraria fumaça e já iria para a eternidade. Mas por que Deus deixa você aqui nessa terra? Porque você tem agora uma missão. De um redimido, você passa a ser um agente de redenção. Em que lugar? No lugar que Deus colocou você. Então, isso. Acho que é apontar para lá, então. Isso.
Aí, muito bem. Então, explicando rapidamente, uma questão importante é a gente entender qual que é a nossa teologia pública. Como é que nós materializamos o conhecimento da palavra de Deus em todas as esferas da sociedade. Porque se a gente entender que a Bíblia é apenas uma fatia da nossa espiritualidade, da nossa vida, a gente vai entender que as outras fatias, Deus não tá presente. Então, presta atenção aqui, isso aqui é muito importante. Amém? Tá todo mundo comigo? Nós somos uma igreja que é formada na sua cosmovisão, influenciado por um pensamento greco-romano. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um pensamento dualista. No pensamento platônico, eles dividem toda a realidade em duas esferas. A esfera da graça e da natureza. Isso foi transportado para o mundo religioso. E aí a gente começou a dividir o mundo entre sacro e profano. O mundo da igreja e o mundo. Né? Então, o que a gente começou a fazer? Começou a dizer assim, a música, a gente tem que pegar os nossos músicos e fazer músicas para a igreja. Porque a música de fora da igreja é a música do mundo. Então a gente começou a tirar os nossos poetas, os nossos compositores para toda a realidade e a gente trazer só para a igreja. O que começou a acontecer com a cultura? A cultura está ruim porque não tem a presença dos redimidos. Por isso que não há redenção na cultura. E assim com todas as esferas da sociedade. Na literatura, na poesia, na arte, na questão judiciária, na questão política, na questão psicológica, em todas as esferas, o que a gente começou a fazer é trazer os melhores para servir dentro da igreja, no ambiente sacro, e a gente disse que para fora da igreja é o ambiente onde a gente só ganha o dinheiro. E aí a gente fez uma desconexão do domingo com a segunda a sexta. Alguém está me entendendo o que eu estou dizendo? E aí isso causou um problema na nossa missão. Na nossa missão como cidadãos do reino de Deus. Porque a gente entende que missão é religiosa. E não é uma missão existencial. Quando você levanta, segunda-feira pela manhã, você levanta em missão. Mais do que em missão, você levanta em culto, para cultuar o Senhor, em cada momento, em cada esfera da nossa vida. Então, eu sempre digo lá na ITA, que os nossos estudantes, sim, tem que serem os melhores estudantes. Tem que estudar e estudar bastante. Posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus. Por quê? Porque nós não representamos a nós mesmos. Quem nós representamos? Deus. Então nós somos representativos. Então, por quê? Porque quando nós estamos na fase de estudantes, nós estamos criando ferramentas para atuar publicamente. Por isso os nossos profissionais, aqueles que já estão no mercado de trabalho ou são empresários, também não podem ser qualquer tipo de profissional. Tem que ser os melhores profissionais. Porque eles representam quem? Deus. E aí, uma questão importante é o que Timothy Keller ele vai dizer nesse livro Como Integrar Fé e Trabalho. Ele vai dizer assim, o trabalho não é primordialmente algo que fazemos para viver, mas algo que vivemos para fazer. Ele é, ou deveria ser, a expressão plena das habilidades do trabalhador, o meio pelo qual se oferece a Deus. Então, à medida que agora a gente compreende que agora há uma integração entre fé e trabalho, há uma integração entre o domingo e os dias da semana,
Agora a gente vai entender que todos os dias da semana são dia de culto e dia de missão. A questão é só o lugar onde nós estamos. Por quê? Porque a partir de toda a Bíblia Sagrada só há dois modos de vida. O modo de vida de Babel, ou o modo de vida babilônico, ou o modo de vida de Jerusalém. De Gênesis a Apocalipse, essas duas cidades vão entrar em conflito. Gênesis 11, com a Torre de Babel, é o projeto humano de poder, de recursos, de exaltação, de autoglorificação. No capítulo 12 é onde Deus vai chamar Abraão para formar o que? Jerusalém. Jerusalém, que significa cidade da paz, que é uma cidade que representa Deus, uma cidade que era para manifestar não uma autoglorificação humana, mas uma glorificação do alto, uma glorificação de Deus. E aí é importante a gente compreender a localização que Deus colocou Canaã. Quando a gente olha o mapa de Canaã, a gente vai perceber que Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus, que ficava do lado ali da Torre de Babel, ou que depois seria Babilônia, e vai levar na região de Canaã. O que acontece? Ali era o centro do mundo, era um lugar estratégico, não foi por acaso que Deus colocou Abraão lá, e nem a nação de Israel. Era a rota de passagem de 3 continentes. Se você olhar aqui ao sul, aqui é a África, ali é o norte da África, onde tem o Egito. Se você olhar para o norte, você vai ter a Europa e a Ásia. Então quem quisesse sair da Europa e ir para a África, tinha que passar por onde? Por Jerusalém. Quem quisesse sair da África e ir para a Ásia, tinha que passar por Jerusalém. E à medida que eles passassem, eles iam ver uma nação diferente das outras. O que tinha de diferente em Jerusalém? Justiça. É por isso que o verso 5 vai dizer: eis que eu tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos os estatutos dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. O que ia diferir a nação de Israel? Eles iam passar por Jerusalém e iam perceber que não tinha morador de rua. Por exemplo, o que Davi vai expressar num salmo, que ele vai dizer assim: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Porque Davi está falando da realidade que ele está vendo. Então, quando as pessoas passavam por Jerusalém, eles viam uma sociedade totalmente diferente das demais. Era uma sociedade próspera, mas era uma sociedade justa. Era uma sociedade que tinha leis, princípios, valores, que priorizavam o ser humano, priorizava a glória de Deus. Então, quando as pessoas passavam, eles concluíam: este povo, de fato, é gente sábia e inteligente. Hoje, somos nós quem representamos a Deus. Quem deve olhar, as pessoas que olham para nós, devem concluir o quê? Ali está um povo de gente sábia e inteligente. Por quê? Porque diante das dificuldades sociais que nós temos, diante das dificuldades existenciais que as pessoas têm, há um lugar que é o microcosmos do reino de Deus, da justiça, da glória do Senhor, onde as pessoas são cuidadas, onde ninguém fica à margem. Há um lugar de justiça onde quando uma família está passando por dificuldade, outras famílias se juntam para cuidar. Há um lugar onde as pessoas se dedicam no domingo pela manhã para ensinar aos seus filhos princípios e valores do reino de Deus,
para não serem qualquer tipo de gente. Porque esse lugar, esse microcosmos de justiça, esse povo entende que a vida é valorosa. E por ser valorosa, a gente não pode viver de qualquer maneira. Então a gente aprende o Evangelho para aplicar na vida, para que a nossa vida valha a pena. Amém? Porque o preço da nossa vida foi pago na cruz. Não foi qualquer preço. Você não é qualquer tipo de gente. Você é um tipo de gente comprada pelo sangue do Cordeiro. Você é um tipo de gente que Deus olha para você e diz assim: você é o meu filho, filha amada, em quem tenho todo prazer. Então, a gente não pode viver de qualquer maneira. A gente tem que viver como um povo de gente sábia e inteligente. E aí, a gente vai compreendendo o porquê que Deus nos forma como igreja. Deus nos forma como igreja para que a gente seja rei, profeta e sacerdote. Nós somos. Isso não é o que nós temos. É o que nós somos. O que nós somos? Exatamente. É o que ela disse ali, né? Glória a Deus, tem alguém prestando atenção. Né? Nós somos rei, profeta e sacerdote. Por quê? Porque nós temos realeza sobre a terra. Não há nenhuma instituição mais valorosa da parte de Deus do que a igreja. Não precisa ter ninguém para defender a igreja. Posso ouvir um amém? Amém? Amém. Porque a igreja, a Bíblia vai nos afirmar que nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja de Deus. Porque nós temos realeza sobre a terra. Ao termos realeza sobre a terra, nós temos voz. Nós somos profetas. Nós falamos ao povo, ao mundo, em nome de Deus. E nós somos sacerdotes. Nós falamos a Deus em nome do mundo. Por isso nós oramos, intercedemos. Quando está com a tragédia lá no Rio Grande do Sul, nós, além de orar, nós nos mobilizamos. Porque temos realeza, somos profetas e sacerdotes. Então, quando a gente olha para a igreja, no que a gente chama de teologia pública, nós somos o elo entre o povo e os poderes. Nós somos e fazemos a intermediação entre os poderes, tanto do primeiro, segundo ou terceiro setor, e as pessoas. E nós falamos em nome de quem? De Deus. Nós não falamos em nome nem de uma ideologia, e nem de um interesse corporativo, e nem de um interesse social. Nós falamos em nome de Deus, daquilo que Deus quer manifestar de graça e glória na sociedade em todas as esferas. E aí, é importante que a gente saiba que isso tem que se tornar pedagógico. O texto vai terminar dizendo assim: tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. E vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Eu fiquei muito feliz quando vi a música que a Julie, né? Que a Julie cantou aqui, dos 60 anos da igreja. Porque há uma questão importante, muito importante. Porque a gente acha que é uma música. Não, é um salmo. Quando você olha para a Escritura Sagrada, você tem o livro dos Salmos. O que é o livro dos Salmos? São relatos históricos cantados ou orados em forma poética. Não é assim? E por que Deus registrou isso no livro dos Salmos? Para que isso se tornasse pedagógico para as demais gerações. Para aquilo que Deus está fazendo na nossa história hoje
se torne pedagógico para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Amém? Então o que a Julie fez não foi uma música, foi um salmo. Porque uma música, ela é temporal, certo? Um salmo é atemporal. A música, ela conta uma questão estética. O salmo, ele fala de princípios, de valores daquilo que Deus está fazendo. Amém? Você fez uma música ou um salmo? Um salmo, glória a Deus. Amém? Porque aí se torna pedagógico para os filhos e os filhos dos filhos. E aí, irmãos, para mostrar como é que tudo isso que eu estou falando, que eu sei que é bastante informação, como é que isso se materializa na realidade? Ou é só uma teoria? Deixa eu contar alguns fatos. Esse senhor que está aí, bonito, aí de braço cruzado, é o Cláudio Carvalho, presbítero da igreja de Goiânia. É interessante, o Cláudio Carvalho, ele é um amigo, e ele é o dono de uma construtora. E uma construtora de porte médio lá em Goiânia. E lá em Goiânia, nós colocamos pela faculdade que eu dirijo, uma pós-graduação em Teologia e Transformação Social. E aí, o Cláudio Carvalho, ele ia colocar uma planta, um projeto de uma construção de 4 torres. Era uma planta bem grande. Mas ele queria fazer isso a partir do reino de Deus, dos princípios do reino de Deus. Ele queria pegar aquilo que Deus deu às suas mãos e usar como instrumento para o reino. E aí ele formou um time. Além de engenheiros, arquitetos, economistas, ele colocou pastores, se chamou o conselho da igreja, a gente, né, da pós, psicólogos, e formou um time multidisciplinar. E aí estabeleceu, primeiramente, 3 princípios. Primeiro, tinha que ser economicamente viável. Segundo, precisava ser ambientalmente sustentável. E terceiro, socialmente transformador. E aí começamos a desenvolver um projeto, o Cláudio Carvalho, com essa realidade. E aí, tem muita coisa para contar, mas eu vou contar um fato só, tá bom? Ele teve junto com o time, falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma planta da construção de 4 torres com resíduo zero. É fácil fazer isso? Não. Teve que quebrar muita cabeça. E aí decidiu-se, então, construir uma usina dentro da planta para processar todo o resíduo. O resíduo de ferro, alumínio, essas coisas, venderia e varia recursos. E o restante fez drywall, né, interno. E aí, o que acontece? Economizou com as caçambas de lixo. Sabe caçamba? E foi uma economia muito grande. Isso dentro do aspecto do ambientalmente sustentável, beleza. Mas precisava ser socialmente transformador. Qual foi a ideia? A ideia de todo o recurso que estava sendo gerado com a venda dos resíduos e também com a economia das caçambas, começou a juntar esse recurso e construir casa para os colaboradores. A economia disso geraria recurso e casas para os funcionários. E começou a fazer. E foi extraordinário. Depois decidiu-se fazer uma escola dentro da planta. Por fim, hoje tem 8 engenheiros que eram peão de obra e hoje trabalham na Nilsync, na construtora do Cláudio Carvalho. O que aconteceu? Esse irmão ganhou alguns prêmios. Prêmio, por exemplo, da revista Exame. Essa foto é quando foi a reportagem da revista Exame, que trabalha com relação à questão do mundo corporativo. Ele como com empresa mais sustentável do país. Ele ganhou o prêmio Santander Mundial, como um projeto transformador.
ele ganhou o prêmio a empresa dele com a validação do sistema B, que é uma das validações mais difíceis de se ter hoje de uma validação, que é uma validação de uma empresa que faz bem para a sociedade. Enfim, vários prêmios. E aí, esse irmão, o Cláudio Carvalho, a gente estava lá, e aí ele arrumou uma conversa com os seus concorrentes, com as outras construtoras. E aí a gente estava lá e ele falou assim, olha, eu quero dizer para vocês qual foi essa minha experiência e o que mudou na minha mente para eu mudar a minha empresa. E ele começou a falar todas essas coisas. E aí chegou uma hora que um concorrente falou assim, mas espera aí, se fosse eu não abriria isso para ninguém. Eu faria disso o meu diferencial, né? E não abriria para os meus concorrentes. Ele falou assim, mas há uma diferença de conceito de concorrência sua para minha. A sua concorrência é correr contra. Para mim, concorrente é aquele que corre é aquele que corre juntos. Então, a gente precisa mudar a cultura corporativa na questão de moradia para fazer as melhores casas, os preços mais justos para os moradores de Goiânia. O que o Cláudio Carvalho estava propondo não era uma redenção da pessoalidade. Ele estava fazendo uma redenção do quê? Da sociedade. Deu para entender, irmãos? É usar o que Deus deu para transformar a realidade. Isso é missão. E aí, tem muita história para contar, mas deixa eu contar outras. Isso aqui foi em Uberlândia. Também onde nós fizemos uma pós em Teologia e Transformação Social. Em Uberlândia, teve um Roberto, que é aqui da igreja, casado com a Cris, ele foi nessa viagem com a gente. A gente juntou os jovens lá da ITA, falou, vamos fazer uma viagem missionária para vocês entenderem o que eu estou falando. Acho que ninguém estava entendendo, né? Falou, vamos olhar. E aí a gente fez uma viagem missionária para Ribeirão Preto e Uberlândia. Em Uberlândia, um dos projetos que nós visitamos foi a Missão Sal da Terra, que foi uma missão que começou com 12 jovens. E eles, alguns eram da área médica. E eles queriam ajudar e fazer alguma coisa. E tinham do lado ali da igreja um UAI. Você está vendo ali escrito UAI ali na foto de baixo? O UAI lá é o BS. Não sei porque eles chamam em Minas de UAI, né? Mas é uma UBS. E eles começaram a ajudar. E a cidade falou assim, legal, mas vocês precisam se organizar. E eles formaram uma organização social. Hoje, essa organização social tem 4.000 colaboradores. Eles cuidam de 2 quadrantes da cidade de Uberlândia, que é meio a capital da região. Recebe muita gente da região lá. E aí, o que eu quero chamar a atenção é esse projeto aqui de cima. Por quê? Porque a cidade tinha um problema com TEA, toda cidade tem, né? De transtorno de espectro autista. E aí a cidade chamou a Missão Sal da Terra, o conselho da igreja, para falar assim, olha, nós temos esse problema, não sabemos como resolver, vamos pensar juntos. E aí eles pensaram juntos e formaram um ambulatório de cuidado pediátrico, a Viviane esteve lá também, né? E de cuidado com TEA, e que tem sido uma referência no país. O que está acontecendo lá hoje? A igreja, o conselho da igreja, com essa visão de reino de Deus, está participando da governança da cidade. Estão entendendo, irmãos? E aí as pessoas da cidade olham para a igreja e dizem, esse povo é gente sábia e inteligente. Então, isso está acontecendo. Tudo isso é relato agora. Aí tem outros irmãos, né? Por exemplo, da Forte Leve, uma empresa muito grande na área de caixa do quê? Caixa d'água, né? E é caixa d'água mesmo.
e que eles têm estabelecido na sua visão, missão, valores, a sua fé. Por exemplo, na fé, valores na fé em Deus. Colocamos Deus em primeiro lugar, dedicando tempo semanal aos cultos. É muito legal isso, ter isso declarado. Inclusive, grande porcentagem dos lucros da Forte Leve é destinado para missão, inclusive e especificamente para projetos no Nordeste, no lugar onde não há acesso à água. Eles fazem projetos de captação e de como reservar água. Então, muito legal o projeto deles. A Jacto, da família Nishimura, também é uma empresa de uma família evangélica e que eles estão na quarta geração, e isso aqui é um caso bastante importante, porque eles passaram da terceira para a quarta geração, renovando a missão deles. E eles entendiam, alguns anos atrás, que das questões mais importantes que devia ser trabalhado é a família. Mas como que uma empresa de equipamento agrícola ajudaria a estruturar famílias? Eles pensaram, refletiram, e aí decidiram formar a Universidade da Família. Eles são do interior de São Paulo, lá da região de Pompeia. E aí, a Universidade da Família já formou mais de 1.600.000 pessoas no Brasil inteiro, nos cursos que eles têm. Eles têm vários cursos para homens, mulheres, finanças, educação de filhos e tudo mais. Alguém já conheceu a Universidade da Família aqui? Olha, bastante gente. Nossa, glória a Deus, bastante gente já foi abençoada pela Universidade da Família, pela família Nishimura, que começou com equipamento agrícola, mas quando as pessoas olham da cidade, olham para a família Nishimura, olham e dizem assim: ali é um povo de gente sábia e inteligente, porque materializa as virtudes de Deus para todos e não para poucos. O desafio, nós como igreja, é materializar a sabedoria e o conhecimento de Deus, não só para nós, mas para toda a sociedade. A nossa evangelização é uma evangelização chamando as pessoas a entregarem a vida a Jesus Cristo, mas também mostrando para elas que Deus está interessado no todo da vida das pessoas, e não só na parte, não só na alma, mas no todo. Por isso, quando a gente lê esse texto de Deuteronômio 4, a gente precisa refletir sobre nós. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Esse mês, conforme o Hélio me passou, é mês do aniversário da igreja, e o tema é como que a gente vive para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é a gente pegar todos os recursos que Deus nos dá como meio para a glória do Senhor. E aqui tem um grande desafio para nós, porque por vezes nós pegamos os recursos que Deus nos dá para uma autoglorificação. E aí a gente diz: eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí, com isso, a gente vive a Babel e não a Jerusalém. A Babel de uma autoglorificação através dos recursos que Deus deu. E nós somos do povo, de gente sábia e inteligente, que usa tudo aquilo que Deus deu para uma glorificação do alto. A gente diz: Deus é do Senhor, e queremos que tudo que o Senhor me deu, conhecimento, sabedoria, empresa, tudo, todas as ferramentas, para que eu possa usar, para que o Senhor seja exaltado, para que as pessoas olhem para mim e não fiquem olhando para mim, mas olhem para mim e digam: ali vai um povo de gente sábia e inteligente. E por que é um povo de gente sábia e inteligente? Porque tem estatutos e leis boas, e há um Deus que cuida deles.
Amém, meus irmãos? Amém. Por isso, quero convidar você a se colocar em pé. E a gente cantar novamente a música Vem o Senhor, minha vida oferecer. Porque a gente tem várias opções na nossa vida. E a gente, uma das opções mais tristes, talvez, seja a gente reduzir todo o evangelho do Senhor Jesus Cristo apenas ao nosso domingo pela manhã. Porque aí a gente faz um reducionismo do evangelho. A gente faz daquilo que Deus fez na cruz, a maneira como Cristo se entregou por nós, apenas na nossa experiência religiosa. O grande desafio para nós é como que ao acordar pela segunda-feira pela manhã, a gente entenda o nosso propósito, a gente entenda a nossa natureza e a gente entenda a nossa missão. A gente compreenda que o lugar que Deus nos colocou é a nossa Jerusalém. Se Deus te colocou numa empresa, não foi por acaso. Foi por uma questão estratégica. Deus tem gente lá. Deus quer salvar pessoas e redimir instituições. Como é que você vai redimir a realidade que Deus te colocou? Se Deus te deu uma empresa, se Deus te deu um negócio, como é que você vai usar isso para a glória de Deus? Para que Deus seja conhecido, para que Deus seja dignificado através de tudo aquilo que Ele entregou às suas mãos. Para que quando você chegar diante do Altíssimo e Deus te dizer assim: meu filho, minha filha, cadê os talentos que eu te dei? Você vai poder dizer assim: Deus, eu multipliquei tudo aquilo que o Senhor me deu de sabedoria, de conhecimento, eu exerci e multipliquei segundo a tua graça e as virtudes do Senhor. Estão aqui, Senhor, as instituições e as pessoas que foram redimidas. Mas talvez algumas pessoas vão chegar diante do Altíssimo e Deus vai dizer assim: cadê, meu filho e minha filha, o talento que eu te entreguei? E algumas pessoas talvez respondam: Senhor, eu fiquei com vergonha, eu não soube o que fazer, eu passei a vida toda indo à igreja e indo à escola dominical, mas no fundo eu escondi o meu talento. Quando a gente crê em Cristo Jesus, Deus só não nos leva direto para a glória, é porque Ele tem uma missão na sua vida e na sociedade. Vamos cantar Vem o Senhor, minha vida oferecer. Vem o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar,
o que está em teu coração, e que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pai Santo, Deus querido, nós queremos agradecer o Senhor, agradecer pelo teu sacrifício por nós. Queremos agradecer, ó Deus, porque se nós temos vida, é porque o Senhor aceitou o desafio de morrer na cruz por todos nós. Mas agora, ó Deus, nós queremos viver para o Senhor. Agora, ó Deus, nós queremos nos sacrificar a Ti, Senhor. Agora nós queremos compreender qual seja a missão que o Senhor tem para as nossas vidas. Como é que o Senhor quer que a gente materialize as virtudes e o propósito do Senhor. Por isso, ó Deus, abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja. Muito obrigado, Senhor, pela igreja de Mogi, que está completando 60 anos nessa cidade. 60 anos, ó Deus, que mostra o Teu amor sobre essa igreja, que mostra, ó Deus, como o Senhor tem estruturado essas famílias, tem estruturado essa igreja, e que ao longo dos anos agora posteriores, o Senhor, ó Deus, continue materializando a Tua graça, materializando as virtudes, abençoando essa igreja, para que essa igreja continue sendo, neste lugar, um povo de gente sábia e inteligente. Um povo, ó Deus, que glorifica o Teu nome e que se sacrifica ao Senhor, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito do Senhor esteja sobre você, sobre os seus negócios, sobre os seus estudos, sobre o seu trabalho, sobre tudo aquilo, todas as esferas que Deus tem te entregado. Seja sobre toda a igreja, todas as famílias do Senhor espalhado pela face da terra, agora e por todo sempre. Amém. Amém. Podeis assentar?